Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu estou aqui com vocês, professora Valcineide Malta, e estarei aqui ministrando a aula de hoje. Vamos verificar? Essa aula é a de número 10 e o objeto de conhecimento é linguagem algébrica, variável e incógnita. E o detalhamento é problemas envolvendo expressões algébricas. Então vamos lá dar início à nossa aula. Olá, mais uma vez estamos aqui então para continuarmos as nossas aulas sobre álgebra, linguagem algébrica. E talvez você esteja aí espantado como esse rapaz aqui, né, esse estudante, que quando viu que juntou letra com número, né, então isso pode causar uma confusão, mas não, nem sempre. Então nós estamos aqui explicando detalhadamente como que existe, tá? E como usar a linguagem algébrica no nosso dia a dia e também para resolver situações, problemas. Então nós temos aqui, ó, vários cálculos, né? Então existem também aí várias variáveis. Então o que nós estamos aprendendo até aqui? Que a álgebra é um ramo da matemática que utiliza letras para representar números. Professora, quer dizer então que toda vez vai ser o famoso X, o famoso Y? Não. Pode ser qualquer letra do alfabeto, tá certo? Então eu posso chamar um número, por exemplo, de N. Por isso que eu digo, existem N possibilidades, porque são várias, não sei a dimensão ou a quantidade delas, certo? Então existem N possibilidades. Então eu estou usando aqui uma letra para representar um valor desconhecido, tá certo? Então esse é o famoso ramo da matemática chamado álgebra, mas não se assuste. Vamos então à nossa aula para que a gente possa fazer um passo a passo então aí do que são a álgebra, mas nessa aula sobre as expressões algébricas. Vamos então à nossa cartela? Observem aí que nós vamos trabalhar problemas envolvendo expressões algébricas. Então nós apresentamos agora a interpretação matemática para condições desconhecidas, ou seja, onde não conhecemos o valor de x. Pode ser x ou pode ser outro valor, tá? Não esqueçam. A isso temos o nome de linguagem algébrica matemática. Observem aí, nós temos no primeiro ponto uma linguagem aí, certo? Uma frase, o dobro de um número. Eu posso representar esse dobro de um número por uma linguagem matemática, ou seja, por uma expressão algébrica. Como que eu represento isso? Se eu tenho o dobro de um número, dobro só é você multiplicar por 2, ou seja, 2 vezes algum número, certo? Se esse número for x, então, como está falando aqui, ó, o dobro de um número vai ser 2 vezes x. Se esse número for n, então vai ser 2 vezes n. Lembrando que também esse sinal de multiplicação não precisa aparecer aqui, tá? Por isso que não tem um pontinho aqui, 2 vezes x. Mas você sabe que quando tem um número do lado de uma variável, esse número está multiplicando, tá certo? Nem sempre vai aparecer. Se o dobro de um número, que eu estou chamando aqui de x, é 2x, então o triplo de um número vai ser quanto? 3x, certo? 3 vezes x. Quando eu falo sobre divisão, que trata-se de quociente, então eu tenho o famoso metade, eu tenho a terça parte de um número, a quinta parte e a sexta parte, tá? Então, quando eu falo dessas expressões ou nessas frases, você lembra, metade quer dizer um número dividido por 2. Quando eu falo em o terço de um número, significa que é esse número dividido por 3. A quarta parte dividido por 4, desculpe, e assim por diante, tá certo? Só para que vocês possam lembrar aí que existem também essas outras formas de você ditar alguma coisa e expressar. Também existem os quadrados. Quando eu falo de potência, então eu estou falando aí o quadrado de um número, você sabe que é aquele número ao quadrado. Quando eu falo, por exemplo, o cubo de um número, aquele número ao cubo, tá certo? Para que vocês venham e já se familiarizar com esse tipo de linguagem. Vamos voltar então aqui à nossa cartela? Vou escrever aqui para vocês, para que vocês possam fazer as suas anotações, porque eu posso continuar aqui algumas outras representações,
certo? Então, ó, vou deixar aqui para que vocês não esqueçam, quando eu falo, por exemplo, a terça parte de um número. Eu estou falando do que mesmo? Deixa eu ouvir vocês falando. A terça parte de um número, desculpem. Esse número, eu chamei ele de x, não foi? Então, se é x, eu vou representar como x dividido por 3. A terça parte de um número. Tá certo? Ou eu posso representar assim, a terça parte, terço é 1/3, vezes o x, porque a gente sabe que 1 vezes x é x sobre 3, tá? Então, existem esses dois modos de fazer essa representação. Assim como se eu tiver a quarta parte. Então, se eu tiver a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, vocês sabem que vai ser um número dividido por 4 e assim por diante. Tá certo? Para que vocês não venham aí ter dúvidas nos próximos exemplos, ok? Então, feito essas considerações, vamos então aqui à nossa próxima cartela. Observem aqui então que nós vamos preencher essas representações. Nós vamos então colocar na linguagem matemática, letra A, B e C. Então, a letra A está simples, né? A gente acabou ali de resolver o exemplo na cartela anterior. Diz assim a letra A: o triplo de um número mais 2. O triplo de um número. Aqui não está falando que número é esse, certo? Então, para fugir da regra do x, eu posso chamar esse número de quem? De n. Não preciso sempre colocar o x, certo? A não ser que o problema esteja falando, olha, use o x para representar, certo? Então, representando na linguagem matemática, como que ficaria o triplo de um número mais 2? Se eu chamar esse número de n, eu tenho, então, o triplo de um número 3 vezes n mais 2. Essa é a representação. Observe que nós não estamos resolvendo nenhum cálculo. O que a gente está fazendo? Nós estamos só fazendo a representação, tá certo? A representação em linguagem matemática, ou seja, em uma expressão algébrica, tá certo? Continuando, então, nós temos aqui a letra B. E diz assim a letra B: a quinta parte de um número menos 5. Eu estou chamando esse número de quem? Vamos lá? De n. Então, eu vou continuar chamando ele de n. A quinta parte de um número, dei o spoiler anteriormente. Se eu falo de quinta parte, significa que é uma divisão por 5. Ou seja, vai ser esse número dividido por 5. Lembrando que eu posso representar assim também, ó. Vou até colocar de outra cor aqui em cima para vocês não esquecerem. Eu posso representar assim. Ainda saiu vermelho, só um minutinho. Eu posso representar como 1/5 vezes n. Não preciso colocar o vezes aqui, ó, que eu já sei que está multiplicando, tá certo? N dividido por 5 ou 1/5 vezes n. Lembrando que é a mesma forma de representar essa linguagem aqui, tá? Então, a quinta parte de um número menos 5. Então, pronto, tá aqui. Ok? Não estamos resolvendo, estamos representando. Assim, vamos continuar na letra C, então. O quadrado de um número menos o dobro dele mesmo. Se eu tenho um número e esse número eu chamei de n, aí ficou fácil. Se fosse x, seria x ao quadrado. Como eu estou chamando esse número de n, então vai ser n ao quadrado, menos o dobro dele mesmo. Eita, professora, tudo isso? Calma, a gente já sabe como é o quadrado de um número e a gente já sabe também como é o dobro de um número, certo? Então, vamos fazer essa representação aqui na nossa cartela. Olha lá, esse número eu chamei de n, certo? Então, vai ficar n ao quadrado menos o dobro dele mesmo. O dobro de n, 2 vezes n. Pronto. Olha que linda essa expressão. Então, está aí as representações, tá? São exemplos para que a gente possa calcular quando um problema estiver precisando ali que você faça a representação e depois resolva, tá certo? Então, vamos lá para a nossa próxima cartela. Temos aí a primeira situação problema para que a gente possa aí fazer, tá? Lembrando aqui mais uma vez
que nós estávamos só representando algebricamente, não estávamos resolvendo nada. Agora sim nós vamos resolver o problema. Por que que a gente está resolvendo? Porque aqui na cartela diz que nós vamos responder aqui, resolver para x igual a 4 e y igual a 2. Então, está atribuindo valores para as variáveis. Se está atribuindo esses valores, então eu posso fazer a representação, ou seja, fazer o cálculo. Então, eu vou repetir aqui, ó. A letra A vai ficar da seguinte forma. 3 vezes x, o x é 4, então vai ficar 3 vezes 4, menos o y é 2, então vai ficar 2 vezes 2, dividido por x mais y, ou seja, 4 mais 2, ok? E aí a gente vai resolvendo multiplicação e divisão e depois soma e subtração, ok? Então, 3 vezes 4 é igual a 12, menos, eu posso logo fazer menos 2, professora? Não, porque nós vamos resolver a multiplicação, tá? Então, 3 vezes 4, 12. Repete o menos e a gente vai fazer 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Sobre, lembrando que toda fração é uma divisão. Então, 12 menos 4 dividido por 4 mais 2. E 4 mais 2 é igual a 6. Olha como facilita, né? E agora ficou o quê? 12 menos 4. E 12 menos 4 é igual a 8. Então, vai ficar 8 sobre 6. 8 sobre 6 é um número decimal, professora. Não dá uma divisão aí, né, com número natural. Então, o que a gente faz? A gente simplifica. A gente pode simplificar 8 e 6, a gente pode deixar em forma de fração. Eles são pares, ou seja, eles são divisíveis por 2. Então, eu posso simplificar o 8 por 2 e o 6 também por 2, para chegar à fração que nós chamamos de irredutível, tá? Então, eu posso melhorar aqui. 8 dividido por 2 é 4 e 6 dividido por 2 é 3. Então, simplificando, nós chegamos, então, ao resultado de 4/3, certo? Então, pronto aí, ó, resolvido esse problema, tá certo? Então, nós estamos fazendo esse exemplo aqui, essa situação, para que a gente possa ir relembrar as operações, porque vão surgir aí problemas que não vão estar lá com a expressão pronta. Você vai ter que fazer a representação e depois substituir pelos valores que está sendo pedido. Como assim, professora? Vamos a essa situação para que vocês possam compreender melhor. Olha aí na cartela de vocês. Nós temos a primeira situação problema. Vamos ler juntos o que diz aí na nossa questão? Diz assim, ó. Para uma sessão de cinema, foi vendida uma quantidade X de ingressos para adultos e uma quantidade Y de ingressos para crianças. Não sabemos quantos, certo? Mas ele colocou ali que as variáveis que nós vamos utilizar serão X e Y, certo? E aqui do lado tem o cartaz do ingresso, que está escrito aqui, que o ingresso para adulto custa R$12 e o ingresso para crianças custa R$6. Vamos então à primeira pergunta. Letra A, diz assim: que expressão algébrica representa o total de ingressos vendidos na sessão? Então, o total de ingressos vendidos, não sei quantos, mas eu posso representar algebricamente. Que expressão, então, que representa? Eu já sei aqui, ó, que X é a quantidade de ingressos para adultos e Y é a quantidade de ingressos para crianças. Então, qual o total? Eu vou somar adultos mais crianças, ou seja, X mais Y. Só isso. Não pediu para resolver nada. Ele está perguntando aqui, ó, que expressão. Então, tá aí. O total de ingressos soma a quantidade de adultos mais a quantidade de ingressos para crianças. X mais Y. Certo? Agora, nós vamos continuar, porque tem a letra B e a letra C. Observem aqui na nossa cartela, que não é só isso. Olha, letra B. Que expressão algébrica representa o total arrecadado na sessão? Agora, nós vamos... Não é o total de ingressos, agora é o total arrecadado, ou seja, quanto foi arrecadado em dinheiro. Ora, nós sabemos que o total de ingresso é X mais Y, certo? Só de ingressos. Não está falando de valores ali.
E como é que eu posso fazer a representação para o valor? X são a quantidade de adultos e Y é a quantidade de ingressos para crianças. Então, se o de adulto custa 12 e esses ingressos têm a quantidade X, significa que eu vou multiplicar 12 vezes a quantidade de ingressos adultos, certo? Quantos são? Não sei, representei por X, então vai ficar 12 vezes X mais... Quanto custa o ingresso de crianças? R$6. Então, vai ser 6 vezes a quantidade de ingressos para crianças que foram vendidos, certo? Então, tá aí a representação. 12x mais 6y, ok? Tudo certo até aí? Só isso. Precisa resolver alguma coisa? Não, porque ele está perguntando qual é a expressão algébrica, tá? Para representar. Na letra C, nós já vamos aí resolver isso. Por quê? Olha a pergunta. Quantos reais foram arrecadados na sessão? Se x é igual a 15 e y é igual a 20. Ou seja, foram vendidos 15 ingressos para adultos e foram vendidos 20 ingressos para crianças. Agora, nós podemos, então, verificar o valor arrecadado, certo? Então, nós vamos substituir. Onde tem x ali na letra B, nós vamos colocar 15 e onde tem y, nós vamos colocar igual a 20, certo? Substituindo, então, nós colocamos 12 vezes x, 12 vezes 15, mais 6 vezes y, 6 vezes 20, ok? Fazendo a multiplicação, então, 12 vezes 15, isso é igual 12 vezes 10 é 120 e 12 vezes 5 é 60. Somando 120 mais 60, 180. 6 vezes 2 é 12. Aumenta um zero porque é 6 vezes 20. Então, nós temos aqui a soma de 180 mais 120. 100 mais 100, 200. E 80 mais 20, 100. Então, 200 mais 100, 300. Então, aqui, ó, o total em reais que foi arrecadado foi um total de R$300, certo? Então, pode colocar aí a resposta. Foram arrecadados R$300 nessa sessão de cinema. Ok? Ficou alguma dúvida? Então, viram aí como é importante você interpretar a questão e saber como montar uma expressão algébrica, tá? Então, você vai usar a linguagem matemática. Então, em algumas questões, talvez vai pedir só a expressão, ou em outras vai pedir a expressão e que você calcule o resultado e para isso ele vai fornecer algum valor para que você substitua na expressão que você encontrou, tá certo? Então, usamos aí o primeiro exemplo, tá? Primeira situação problema, mas nós não paramos por aí. Vamos continuar porque nós temos ainda mais uma situação para resolvermos juntos, tá ok? Então, respira aí e vamos à nossa próxima situação. Situação número 2. Na nossa tela, diz assim, observe. Maria Helena comprou um bote de alumínio. Deu de entrada R$800 e o restante em 6 parcelas iguais. Vamos então à nossa pergunta. Letra A. Representando cada parcela por X, como ficaria a expressão matemática dessa situação? Então, vamos lá. Ele já disse qual é a variável que nós vamos utilizar para representar a parcela, certo? Então, vamos montar? A Maria Helena, ela deu de entrada R$800, certo? Esse valor aí é fixo. E o restante em 6 parcelas. Iguais, ou seja, 6 vezes um determinado valor. Que na letra A, ele pediu para chamar esse valor de quem? De X, certo? Ou seja, 6 parcelas vai ficar 6 vezes x, tá ok? Porque são parcelas iguais. Pronto, agora eu posso montar aí a expressão dessa situação. Então, colocando então aqui na nossa resposta, a expressão vai ficar a entrada 800 mais 6 parcelas iguais, ou seja, 6 vezes x. E aí, na representação algébrica, nós sempre colocamos a variável comum no início, tá? Você sempre coloca
o valor que está com a variável no início. Então, melhorando aqui a situação, a gente pode colocar 6x mais 800, que foi a entrada. Ok? Tudo certo, então, até aqui? Letra B. Vamos responder juntos aqui, ó. Se o valor de cada parcela for de R$ 150, quanto a Helena irá pagar? Agora ficou fácil, porque a gente só vai substituir. A parcela nós chamamos de x. E ele está falando aqui que a parcela é 150. Então, nós vamos substituir ali no lugar do x. Então, o resultado ficará 6 vezes x, ou seja, 6 vezes cada parcela, que é 150, mais 800. Ok? Então, resolvendo essa situação, nós temos, então, aí o resultado. Quanto é que a Maria Helena vai pagar, então, por esse bote de alumínio no final? Dá quanto? Então, eu tenho 6 vezes 15. Então, 6 vezes 15, não, desculpa, 6 vezes 150. 6 vezes 15 é 90, certo? Aí você aumenta um zero. Então, vai ficar 900. Então, 900 mais os 800, que foi da entrada, agora ficou fácil. Só é a gente somar 900 mais 800, isso é igual a R$ 1.700. Pronto. Tá aí, ó, Maria Helena irá pagar um total de R$ 1.700. Ok? Tudo bem até aqui, turma? Compreenderam certinho aí como resolver uma expressão algébrica? Ok? E agora, nós vamos aí lembrar um pouco de algumas operações para que quando você estiver resolvendo uma expressão ou montando uma expressão algébrica, você possa fazer essas diferenciações, tá certo? Então, nós vamos aqui à nossa cartela para que a gente possa compreender melhor. Então, primeiro, quando eu chamo um determinado valor, naquela primeira cartela que a gente viu, nós vamos voltar a ela. Cada linguagem daquela, quando eu chamo um determinado valor, por exemplo, o dobro de um número, que é 2x, nós vamos chamar esse número aí, ele tem um nome especial que é chamado de termo, tá? Então, cada termo, ele pode ser somado com o seu semelhante. E nós vamos já verificar isso. Vamos então voltar à nossa primeira cartela? Olha só, porque eu quero que vocês aprendam essas diferenças aqui, tá ok? Então, o dobro de um número é 2x, certo? O triplo de um número é 3x. E eu pergunto de vocês, qual a soma desses do dobro com o triplo de um número, do mesmo número? Então, você vai somar aqui, ó, na cartela para vocês, o dobro de um número mais o seu triplo. Vai ser 3x. Cada termo desse, eu chamo, tá? Ele tem um nome especial, já chamei, é termo. Então, quando eu vou fazer a soma, eu somo só termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma variável. No caso, a mesma variável aqui é x. Então, eu posso somar esses termos aqui, ok? Então, mais uma vez, eu só posso somar termos semelhantes, ou seja, aqueles que têm a mesma variável. Então, ó, o 2x é um termo, o 2 eu chamo de parte numérica, tá ok? Ou de coeficiente. E o valor desconhecido, que no caso aqui é x, tá bom? Eu chamo ele de variável, tá bom? Então, eu tenho aqui o x. Nesse caso, eu posso fazer a soma, tá bom? Como é que eu faço a soma, professora? Você vai somar o coeficiente e a parte literal, que é chamada de x aqui, você vai repetir. Então, 2 mais 3 é igual a 5 e você vai repetir o x, tá certo? Por isso que eu digo que 2x mais 3x é igual a 5x, ok? E lembra do outro exemplo que eu falei aqui para vocês? O quadrado de um número? Nesse caso, se eu colocar aqui o quadrado de um número, vou colocar aqui em cima para vocês, eu posso somar também, professora, já que é a mesma variável? Vamos lá, o quadrado de um número. Porque isso é muito importante para que vocês não venham ter dúvidas mais à frente, tá? Então, o quadrado de um número. Já sei, professora, já aprendi. O quadrado de um número, se nós estamos chamando esse número de x, então o quadrado de um número vai ser x ao quadrado.
Eu posso somar x ao quadrado com esse 2x mais o 3x, já que é a mesma variável? Não! Vou dizer por quê. Vou colocar aqui embaixo. Se eu for fazer a soma, olha aqui, ó, x ao quadrado. É a mesma variável, mas eles não são semelhantes, porque aqui está x ao quadrado e nos primeiros está só x. Então, nesse caso, eu não posso somar. O que eu faço então, professora? Você vai só repetir. Então, soma 2x mais 3x, que é igual a 5x, e o x ao quadrado você vai repetir, porque eles não são semelhantes, tá? É o mesmo número, mas um está ao quadrado e o outro não, tá ok? Então, eu espero que tenha ficado claro aí que agora, quando vocês verificarem uma situação, problema, em que precise montar uma expressão algébrica e depois resolver essa expressão, vocês consigam com facilidade aí chegar aos valores, tá bom? E muita atenção aqui, porque em alguns problemas ele já vai dizer qual a variável que você vai utilizar. Então ele vai dizer, olha, chame x disso, chame y daquilo. Então você já tem ali a variável que você vai montar a sua expressão, tá? Caso não tenha, então você vai escolher uma variável, tá certo? Mas lembrando que nas avaliações que vocês irão fazer e que estão fazendo, sempre tem ali as alternativas. Então, muita calma, tá? E muita atenção nesses momentos, tá? Porque se já tem a variável, então ali nas alternativas vai ter ali a correta. Então, você precisa entender direitinho como marcar a alternativa correta, porque um x e um x ao quadrado pode confundir vocês. Por isso, então, que é importante que a gente se aproprie dessa linguagem correta, tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e a participação e a paciência, porque esse conteúdo, às vezes, deixa muitas dúvidas, tá? Então, por isso que nós estamos aqui, estamos fazendo todo um passo a passo, tá? Às vezes, voltando, para que não fique dúvidas e que vocês consigam aí desenvolver melhor a álgebra e a linguagem algébrica, tá certo? Obrigado e até uma próxima!